Oi, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um encontro para que a gente possa discutir um novo tema relacionado à disciplina Bases Bioquímicas e Biológicas aplicadas à prática de atividades físicas. Hoje o nosso tema abordará os aspectos anatômicos, a composição química e os aspectos funcionais da nossa membrana plasmática. Aqui quem está com vocês é o professor Martins, e a partir de então vamos passar a discutir o tema, ok? Membrana plasmática. A membrana plasmática seria um envoltório que se localiza externamente ao citoplasma e tem por objetivo promover o intercâmbio entre o meio intra e o meio extracelular. Esse intercâmbio se dá através de mecanismos de transporte que podem se utilizar de energia para que possa ocorrer ou não utilizar de energia. Sendo assim, nós teremos exemplos de transportes ativos com gasto de energia, transporte passivo sem gasto de energia, além de um outro mecanismo de transporte onde ocorre uma lesão na membrana para que as partículas sejam transportadas tanto para o meio interno quanto para o meio externo. Com relação aos envoltórios celulares, membrana plasmática, nós temos. Com relação às funções, uma das funções relacionadas à membrana plasmática seria o mecanismo de proteção. Quando se fala em mecanismo de proteção, significa dizer que essa membrana é que envolve todo o conteúdo citoplasmático, onde nós teremos as organelas citoplasmáticas responsáveis pela realização das diversas funções de nossas células. Seria uma das funções. Uma outra função está relacionada diretamente aos mecanismos de transporte. Mecanismos de transporte estes que poderão ser ativos, com gasto de energia, ou passivos, sem ocorrer gasto de energia. Certo? Com relação à composição química, a membrana ela é constituída basicamente por lipídios associados a grupamento fosfato, denominados de fosfolipídios, onde teremos também proteínas inseridas nessa camada bilipídica. Em outras palavras, a composição química da membrana ela é constituída de duas camadas de fosfolipídios, onde as proteínas elas vão navegar livremente por esse complexo lipoproteico. Daí falarmos em uma composição química lipoproteica para todas as membranas. É claro que, além de lipídios e proteínas, poderemos encontrar também alguns outros compostos orgânicos, como, por exemplo, compostos constituídos por carboidratos, que nós veremos futuramente, que também tem função específica relacionada a reconhecimento celular. Estamos falando aí, no caso, dos glicocálix. E também teremos, na composição química dessa membrana, a presença do colesterol, né? Colesterol, que estará presente também na estrutura química dessa membrana. Com relação às propriedades da membrana, nós podemos destacar, primeiro, a permeabilidade seletiva, ela seria uma propriedade. E essa propriedade é que permite à membrana fazer com que algumas substâncias sejam repassadas seletivamente
para dentro e para fora da célula. A elasticidade seria também uma propriedade importante, tendo em vista que essa membrana, sendo elástica, ela poderá suportar um aumento no volume citoplasmático sem promover uma lise ou quebra. É claro que, a partir do momento em que o turgor citoplasmático provocado pelo aumento na quantidade de líquidos poderá provocar uma lise, ou seja, no caso, foi ultrapassado o limiar de elasticidade dessa membrana plasmática. Uma outra propriedade também de grande importância é a regeneração. Propriedade essa que tem uma importância muito grande no mecanismo de transporte de moléculas de alto peso molecular, o que caracterizamos como transportes como a fagocitose, a pinocitose, que seriam transportes em quantidade, onde as moléculas elas se apresentam com um peso molecular elevado. E assim, para que haja um trânsito dessas moléculas para dentro e para fora, é necessário que ocorra uma lesão na membrana. E essa lesão ela vai ser acompanhada de um mecanismo de regeneração. Aqui nós temos um modelo que foi proposto por Singer e Nicholson. Esses dois estudiosos do assunto, eles propuseram o modelo denominado mosaico fluido. O que caracteriza um mosaico fluido? O mosaico fluido quer dizer que a membrana, qualquer que seja ela é constituída por uma bicamada de fosfolipídios, bicamada, ó, se vocês observarem, você tem aqui a face externa e aqui você tem a face interna da membrana. Aqui, essas bolinhas representam o grupamento fosfato e essas perninhas, elas representam os elementos lipídicos. Vejam que eu tenho uma camada interna de fosfolipídios e uma camada externa de fosfolipídios. Então, temos uma bicamada de fosfolipídios, associados a quê? Associados a proteínas. Aqui nós temos exemplos de proteínas, certo? Agora, observe uma coisa interessante. Essas proteínas elas poderão ser consideradas internas de membrana quando elas estão dispostas na camada interna desta membrana. Eu posso ter proteínas externas de membrana quando essa proteína se encontra localizada externamente, na camada externa. E temos as chamadas proteínas transmembranas. Proteínas transmembranas, como o próprio nome está dizendo, são proteínas que ultrapassam as duas camadas de fosfolipídios. As duas camadas de fosfolipídios. Ciro.
quente daquele, não abre uma janela, parece que quando tu tá na porra daquele LED, tá entendendo? Parece que o mundo acaba pra ti. Eu tô gravando uma aula aqui, aí tá cheio. Aí eu tô no interativismo também, quero que isso aqui não tá. Então, resumindo, proteínas internas de membrana, proteínas transmembrana, proteínas externas de membrana. Observe nesse slide também a presença dos chamados glicocálix. A presença dos glicocálix. Esses glicocálix, eles podem estar associados a proteínas, como é esse caso aqui, como ele pode estar também associado ao grupamento
fosfórico, que constitui a superfície externa da membrana. Tudo bem? Então, no geral, a composição química, segundo o modelo de Singer e Nicholson, bicamada de fosfolipídios associados a proteínas, podendo conter glicocálides. E também não devemos esquecer que na face interna nós poderemos encontrar também o colesterol, que é de grande importância no processo de impermeabilização dessa camada externa da membrana plasmática. Com relação às especializações, o que são as especializações? São modificações na estrutura da membrana de modo que ela venha a se adaptar às funções exigidas por aquele grupo de células ou aquela célula em especial. Aqui nesse caso, nós temos o quê? Observem essas evaginações em dedos, né? Essas digitações, elas são chamadas de vilosidades e associadas a essas vilosidades nós poderemos ter digitações nessas próprias vilosidades, o que nós denominamos de microvilosidades, certo? Então, sendo assim, se você observa a superfície externa da membrana de determinadas células, como no caso a do epitélio intestinal, nós poderemos encontrar a presença dessas vilosidades e microvilosidades que estarão associadas a quê? Ao aumento na superfície de absorção, tendo em vista que a função de absorção é de grande importância na captação dos nutrientes necessários à vitalidade das células. Observemos também aqui, nesse outro lado, as invaginações. Invaginações. In, para dentro. Vagina significa bolsa. Então, nós temos o quê? Bolsas para dentro. Ó. Bolsas para dentro. Essas bolsas para dentro são denominadas de invaginações. Elas são o inverso das vilosidades, né? Enquanto que as vilosidades são evaginações, as microvilosidades são invaginações. Invaginações. Da mesma forma que as vilosidades e as microvilosidades, as invaginações, elas têm por objetivo promover um aumento na superfície de absorção. Só que existe uma diferença em relação à localização. As microvilosidades, elas estão presentes na superfície externa da membrana, enquanto que as invaginações são, no caso, especializações de base celular, né? Então, aqui, você vai ter que as vilosidades elas estão direcionadas para o ambiente do sistema digestório, enquanto que aqui as invaginações elas estarão direcionadas para o interior de determinadas estruturas, como, por exemplo, nos néfrons renais, nos túbulos renais, que são de grande importância para o mecanismo de reabsorção de determinadas substâncias, para que elas não sejam eliminadas através da urina. Podemos falar também de especializações relacionadas ao processo de aderência entre células justapostas. O que são células justapostas? São células colocadas lado a lado. Lado a lado. É muito comum no epitélio. Por exemplo, as células epiteliais de nossa epiderme, nossa pele,
elas têm que estar muito próximas umas das outras para evitar, assim, a entrada de elementos estranhos à intimidade do nosso organismo. Então, nós temos como exemplos de especializações de células justapostas. Primeiro, observe aqui os desmossomos. Desmossomos. Aqui nos desmossomos você tem a membrana de uma célula, a membrana de uma outra célula, e entre elas você tem uma substância cimentante, né? Cemento, como se fosse uma espécie de cola. E a partir de então, nós temos o quê? Prolongamentos proteicos que se direcionam para a intimidade do citoplasma de células adjacentes. Nesse caso, essa combinação de proteínas com o cemento localizado entre as membranas vai promover uma maior aderência entre essas membranas. Aqui, se vocês observarem, temos uma combinação da membrana de uma célula com a membrana de outra, de modo que você pensa estar notando somente uma membrana, mas na realidade são duas membranas, só que elas estão tão próximas uma da outra que nos dá a entender que seria somente uma membrana. Então, esse processo de adesão entre as membranas de células, nós chamamos de barras terminais. Barras terminais. E aqui, observem que a membrana de uma célula adentra a intimidade da outra e o inverso acontece do lado oposto. Como se fossem dedos, né, de uma mão inseridos, né, com os dedos da outra mão, provocando o quê? Um mecanismo de sustentação, de adesão, de aderência. Então, aqui nós temos o quê? As interdigitações. Interdigitações. Então, aqui a gente vê, né, a presença de especializações ligadas ao processo de aderência entre membranas de células localizadas lado a lado, ou seja, justapostas. Vimos as barras terminais, vimos os desmossomos e vimos as interdigitações. Antes de falarmos um pouco a respeito do resumo referente a essa parte inicial, seria interessante também falarmos ainda a respeito de diferenciações de membrana celular, a presença de nos espermatozoides, o que nós chamamos de undulipódios. Undulipódios é aquilo que vulgarmente as pessoas chamam de flagelo, mas flagelo não existe em células eucariontes. O flagelo é comum em células bacterianas, ok? Então, essa diferenciação de membrana, no caso observada nos espermatozoides, são chamados de undulipódios. E eles têm por finalidade promover o mecanismo de deslocamento, né, de células, como é o caso das células responsáveis pelo mecanismo reprodutivo masculino, né, que são os espermatozoides. Já nas bactérias, nós poderemos encontrar os flagelos, né? Os flagelos, que apresentam também como função o mecanismo de movimento, de deslocamento dessas células no ambiente onde elas se encontram. Temos também um outro exemplo típico, seriam os cílios. Os cílios estão presentes em algumas células do nosso corpo, como, por exemplo, a mucosa que reveste a nossa traqueia. A mucosa que reveste a nossa traqueia seria
as suas células seriam dotadas de cílios, e esses cílios microscópicos, eles apresentam movimentos que se dão no sentido de fora para dentro, com o objetivo de movimentar o muco, levando substâncias que possam ter adentrado ao nosso sistema respiratório e que poderiam chegar até a intimidade dos nossos alvéolos. Sendo assim, esses cílios contribuem para a proteção do nosso sistema respiratório. Podemos encontrar também esses cílios microscópicos nas tubas uterinas, né? Nas tubas uterinas, onde esses microcílios serão responsáveis pelo processo de deslocamento do ovo ou zigoto, antes denominado ovócito 2, até a intimidade do útero, onde, no caso, sendo o ovo, eu terei ou não o processo de nidação, que seria o processo de alojamento desse ovo ou zigoto na camada interna do útero, para que se dê início ao processo, continuidade do processo de desenvolvimento embrionário, ok? Então, resumindo, a membrana plasmática tem uma estrutura denominada por Singer e Nicholson de mosaico fluido, e afirma que moléculas proteicas estão inseridas em uma dupla camada de fosfolipídios com livre movimentação. Com relação à função, nós falamos a respeito da permeabilidade seletiva, que estaria relacionado à seleção de substâncias que podem ou não ultrapassar essa membrana, e temos também a função de proteção, como foi falado, e o reconhecimento celular. Esse reconhecimento celular estaria na dependência da presença dos elementos que nós conhecemos e vimos como denominado de glicocálix, reconhecimento celular. Com relação às especializações, nós falamos um pouco de microvilosidades, que ocorrem no epitélio intestinal e servem para aumentar a superfície de absorção. Vimos as diferenciações de base ou invaginações de base, que promovem o transporte de água nos canalículos renais. Vimos os desmossomos, as interdigitações, que, no caso, estariam presentes em membranas que se apresentam dispostas lado a lado. Vimos também as chamadas bases terminais, né? Que seriam pontos onde você tem uma aproximação muito grande das membranas, de modo que, numa visão superficial, é como se fosse somente uma membrana. Vamos falar agora a respeito da fisiologia dessa membrana. Falar de fisiologia da membrana, nós estamos falando de quê? Da função relativa à membrana. Então, a membrana, dentre as funções, a que tem uma representatividade muito grande seria o mecanismo de transportes, né? Pois essa membrana, ela tem que participar de maneira a fazer com que determinadas substâncias migrem para ambos os lados dessa membrana, de modo que essa célula venha a ter os elementos necessários às suas funções vitais, assim como também promover a eliminação de catabólitos do metabolismo que não são mais necessários para a célula e que têm que ser liberados através da membrana, ok? Quando nós vimos a composição química da célula, nós vimos que as células, né, são constituídas basicamente de água, sais minerais, carboidratos, lipídios,
proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. E que esses elementos eles são assimilados através do mecanismo nutricional e terá que participar de reações que ocorrem no interior do citoplasma. E é claro que essas reações, que são de vital importância para a célula, vai necessitar desses macro e micronutrientes que serão fornecidos através dessa membrana. Assim como, por exemplo, o gás carbônico, que é produzido no mecanismo de respiração celular, ele é eliminado dessa célula através da membrana, para que seja repassado para o sangue e assim eliminado através dos pulmões. O mecanismo inverso nós observamos com o oxigênio, onde esse oxigênio é captado pelos pulmões, transportado através do sangue e repassado para o interior das células, através da membrana, para que seja utilizado no mecanismo de respiração celular. Sendo assim, os transportes eles podem ser subdivididos em 3 grandes grupos. Primeiro, o transporte passivo. Transporte passivo seria o quê? O transporte que não necessita de gasto de energia. A célula não vai necessitar quebrar ATP para liberar energia para que esse transporte ocorra. Ele pode ser ativo quando uma determinada substância ou elemento, para que seja transportado, ele necessita de quebra de ATP para que haja a liberação de energia e essa energia será utilizada no mecanismo de transporte de substâncias ou elementos químicos. E temos o transporte em quantidade, que caracteriza-se por transporte de grandes moléculas, onde essas moléculas não têm a capacidade de passar pelos poros da membrana e, desta forma, para que esse transporte ocorra, é necessário a lesão da membrana, formando assim vesículas que irão permanecer no interior da célula ou que serão eliminadas para o meio extracelular. Então, o primeiro tipo de transporte que nós veremos aí, o transporte passivo, que nós denominamos de osmose. Toda vez que você ouvir esse termo osmose, associem esse termo com transporte de água. Água. Só se pode falar em osmose quando estamos falando de água. Quando estamos falando de água, transporte de água. Então, vejamos aqui. Aqui no centro, nós temos a representação da membrana plasmática, ok? Essa linha no centro, a representação da membrana plasmática. Aqui, do lado esquerdo, você tem um compartimento hipotônico. Hipotônico. Hipotônico significa dizer que, em comparação a um outro compartimento, o compartimento hipotônico ele tem uma solução onde predomina água em relação a solutos. Então, se você tem um compartimento que apresente maior quantidade de solvente em relação ao soluto, em comparação com outro compartimento que apresenta o inverso, maior quantidade de soluto em relação a solvente. Então, caracteriza-se o meio hipotônico e o meio hipertônico. O meio hipotônico menos concentrado. O meio hipertônico mais concentrado. Meio hipotônico, maior presença de solvente. Meio hipertônico, você terá o quê?
uma maior quantidade de soluto em relação ao solvente. Para poder a gente colocar, ficar mais claro, peguemos aqui, digamos, para caracterizar um meio hipotônico, um copo com água, onde você tenha 100 ml de água. E aqui do outro lado, a mesma coisa. Vamos pegar um copo com água, onde você tenha 100 ml de água. Então, eu tenho 100 ml de água aqui do lado direito, tenho 100 ml de água aqui do lado esquerdo. Certo? Aí, o que vai acontecer? Eu pego, nesses 100 ml de água, eu vou colocar 20 gramas de açúcar. 20 gramas de açúcar. E, do outro lado, eu vou colocar 40 gramas de açúcar. Veja que a quantidade de solvente era a mesma, 100 e 100. Porém, do lado esquerdo, eu só tenho 20 gramas de açúcar. E do lado direito, eu tenho 40 gramas de açúcar. Nesse caso, o lado direito, ele é hipertônico, porque ele apresenta maior concentração. Maior concentração. Não esquecer que, na química inorgânica, concentração é igual ao quociente da massa dividido, concentração, massa, dividido pelo volume. Como os volumes são iguais, 100 e 100, o meio hipertônico caracteriza-se por apresentar maior quantidade de massa. Certo? Maior quantidade de massa. Então, pronto, já sei o que é um meio hipotônico e sei o que é um meio hipertônico. Quando você coloca entre dois compartimentos de concentrações diferentes, um hipo e outro hiper, uma membrana semipermeável, qual é a tendência natural? Se essa membrana for impermeável ao soluto e permeável ao solvente, qual seria a tendência natural? Do solvente passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Conclusão: a osmose sempre vai caracterizar-se pela passagem de solvente do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. E a tendência natural é que possa acontecer um equilíbrio entre os dois meios. O meio hipotônico perde água para o hiper e o meio hiper, aos poucos, vai se tornando menos concentrado. E o meio hipo, por perder solvente, vai se tornando mais concentrado. Nesse caso, eu terei um momento em que poderá ocorrer a isotonia. Os dois meios vão ter a mesma concentração. Então, temos aí a explicação do que seja a osmose. Passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado, tendendo a tornar os dois meios com a mesma concentração. Em outras palavras, meios isotônicos. Então, o meio hipo perde o quê? Água. E o meio hiper ganha água, que no caso aqui seria quem? O solvente. Então, veja aí na figurinha, mostrando a passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Meio hipotônico para o meio hipertônico, até que os dois meios se tornem isotônicos. Uma experiência que nós podemos observar esse processo seria: eu pego um recipiente com água, outro recipiente. Coloquei aqui água. Só que, no primeiro, o ambiente externo à célula
aqui seriam hemácias, o ambiente externo ele é isotônico em relação ao meio interno. Né? Eu só posso falar que algo é isotônico ou é hipertônico ou hipotônico quando eu faço a correlação entre dois ambientes separados por membrana. Então, aqui eu tenho um ambiente do copo, do recipiente, e eu tenho o ambiente do interior da hemácia, separado por quem? Separado por uma membrana semi-permeável. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Se os dois lados da membrana apresentam a mesma concentração, significa dizer que os dois meios são isotônicos. Se os dois meios são isotônicos, a quantidade de água que sai é a mesma quantidade de água que entra. E desta forma, eu vou manter o mesmo volume citoplasmático. Ok? Vou manter o mesmo volume citoplasmático. Agora eu pego essa mesma hemácia e coloco agora em um meio hipertônico. Meio hipertônico. Assim, esse meio hipertônico caracteriza-se por apresentar uma maior concentração em relação ao meio citoplasmático da hemácia. Desta forma, a tendência natural é que se perda água do citoplasma para o ambiente hipertônico. E se eu perco água do ambiente celular para o meio, eu estou fazendo com que haja uma diminuição no volume da hemácia. O que, em meios naturais do nosso sangue, a gente chama de plasmólise. Plasmólise. Plasmólise seria o processo de murchamento das hemácias. Vamos para esse outro exemplo. Nesse outro exemplo, eu tenho o inverso. Eu tenho o meio externo da membrana hipotônico e o meio interno hipertônico. Hipertônico. Aí vejam o que vai acontecer. O que vai acontecer é que a tendência natural é que a água passe do meio hipo para o meio hipertônico. Sendo assim, a hemácia ela vai aumentar de volume. A membrana, mesmo sendo elástica, que é uma propriedade da membrana, ela vai ter o seu limiar, o seu limite de expansividade. E se essa água continua a entrar, eu vou alcançar esse limiar de elasticidade da membrana e a membrana entrará em lise, quebra, o que caracteriza em meios naturais o que nós chamamos de hemólise, ok? Então aqui está um exemplo bastante eficiente para poder mostrar o mecanismo de transporte de água. Para ficar ainda mais fixo em termos de aprendizado e fixação, né, do conteúdo em si, da osmose, basta você analisar agora, aplicar esses conhecimentos a condições em que um determinado indivíduo venha se afogar em água salgada. Se ele se afoga em água salgada, ele vai ter o quê? Ele vai ter a plasmólise. As hemácias murcham e perdendo assim a capacidade de transporte de oxigênio, é um fator de grande importância para a morte do indivíduo. Aqui no outro lado, já seria o caso em que o indivíduo é acometido de afogamento em água doce. Então, o afogamento em água doce faz com que ocorra a lise das hemácias. E da mesma forma, a hemácia perdendo o poder de transporte de gases e eliminação de proteínas, como é o caso da hemoglobina, são fatores importantes na causa-morte de indivíduos afogados em água doce. Então, temos aí
o mecanismo de osmose, transporte de água, sempre do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Vamos passar agora para o que nós chamamos de difusão. Difusão. Dentre os processos de difusão, vamos falar primeiro aqui da difusão simples. Difusão simples. Quando nós falamos de difusão, nós vamos ter que pensar de maneira diferente daquilo que nós aplicamos à osmose. Enquanto que a osmose é transporte de solvente, aqui na difusão simples, você vai ter o quê? Você vai ter o transporte de soluto, as partes sólidas presentes numa determinada solução. Vamos para o exemplo. O recipiente, ele está dividido por uma membrana semipermeável, onde essa membrana, ela não se deixa ultrapassar pela água e se deixa atravessar pelo soluto. Então, vejo que essa membrana semipermeável, ela promove o surgimento de dois compartimentos. Compartimento A, com a solução A, compartimento B, com a solução B. E observem que na solução A, você vai ter o quê? Uma maior quantidade de bolinhas vermelhas, representando quem? A sacarose. Se lembram? Sacarose? Disacarídeo, carboidrato. Associação de glicose mais frutose, através de ligações glicosídicas, sacarose. E em azul, eu estou representando o quê? As moléculas de água. As moléculas de água. Moléculas de água. Então, se você observar a solução A, você vai ter uma maior quantidade de soluto em relação a solvente. E do lado B, você vai ter uma maior quantidade de solvente em relação a soluto. Portanto, a solução A, ela é hipertônica, maior concentração, e a solução B, hipotônica, menor concentração. Solução A, hipertônica, solução B, hipotônica. Pois bem, no processo de difusão simples, a tendência natural é que o soluto venha a passar do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Então, veja aqui do lado direito que você já tem aqui, ó, enquanto que aqui você tinha 4, 3, 7, 3, 10 e 4, 14 bolinhas. Aqui você tem 2, 4, 6, 8. Aqui do lado direito você teria 2, 4, 6. Aqui do lado direito você tem 2, 4, 6, 8. Então, ó, 8 bolinhas de um lado, 8 bolinhas do outro lado. Foi o que aconteceu? A tendência natural foi o soluto passar do meio de maior concentração para um meio de menor concentração. E é claro que esse processo de difusão, ele é um processo que depende da substância para que na membrana existam canais especializados para a passagem de determinadas substâncias. Certo? Esses canais, chamados de canais de difusão, eles são específicos para determinadas substâncias. Né? Por exemplo, eu tenho canais de sódio, canais de potássio, canais de cálcio. São canais específicos. E esses canais, eles são constituídos basicamente por quem? Pela presença de proteínas. E essas proteínas, elas serão as responsáveis por fazer com que haja o mecanismo de difusão simples. Tudo bem? Esse processo de difusão, ele pode se dar do meio interno para o meio externo, como mostrado aqui
no nosso gráfico, certo? Na nossa figurinha, mas ele pode se dar também no sentido inverso, do meio externo para o meio interno. Por exemplo, o sódio Na+, o íon sódio, ele se encontra em maior concentração no líquido extracelular em relação ao líquido intracelular. Portanto, a tendência natural do sódio é entrar. Já o potássio, K+, ele se encontra em maior concentração no meio intracelular. E a tendência natural é que, por difusão, ele passe para o líquido extracelular. Um outro exemplo que a gente pode colocar seria com relação aos gases. Os gases, diferenciando de determinados íons, porque os gases eles podem ultrapassar diretamente a barreira lipídica. Os gases normalmente não precisam de proteínas que formem canais específicos. Os gases eles podem se difundir através da membrana, ultrapassando a camada fosfolipídica, certo? Então, quando você, por exemplo, analisa os alvéolos pulmonares, quando você inspira, você captura o oxigênio, e esse oxigênio, estando em maior concentração no interior do alvéolo em relação à corrente sanguínea, a tendência do oxigênio é passar por difusão para o sangue. Já o gás carbônico tem o quê? O percurso inverso. Como a nível pulmonar ele se encontra em maior concentração no sangue em relação ao alvéolo, a tendência natural do gás carbônico é ser eliminado para o interior dos alvéolos. Então, temos aí a difusão simples. Vamos agora para a difusão facilitada. Ó, difusão simples, difusão facilitada. O próprio nome já está dizendo. Na difusão facilitada, você terá que ter uma substância que, por si só, ela não consiga ultrapassar a membrana plasmática. Ou seja, em outras palavras, eu posso dizer que a membrana ela é impermeável a essa substância. Ela é impermeável a essa substância. É a primeira condição. Segundo, eu terei que possuir na membrana uma substância específica para facilitar o transporte dessa substância que, por si só, não tem a capacidade de se difundir através da membrana. Então, caracteriza-se assim o processo de difusão facilitada. Então, vamos lá, ó. Vamos tomar como exemplo aqui o mecanismo de passagem da glicose sanguínea, do leito vascular para o interior de nossas células. A glicose, ela não consegue passar por si só através da membrana para o lado oposto. Então, ela tem que ter o quê? Um mecanismo de facilitação para que ela venha a ser repassada para o interior da membrana. E essa facilitação, ela é feita através de uma permease. Permease. Então, permease seria o quê? Uma proteína de membrana que tem a capacidade de se ligar à glicose para facilitar o seu transporte para o meio interno, onde essa glicose será utilizada principalmente no mecanismo de fornecimento de energia. Então, veja aí, ó, a glicose. Vejam que a figurinha está mostrando de maneira bem nítida que existe uma interação entre a substância a ser transportada e a permease, que irá facilitar o seu transporte. Esse processo de reconhecimento é característico da permease em relação à substância a ser transportada.
é como se fosse um sistema chave e fechadura. Chave e fechadura. Então, tem que haver o reconhecimento. Uma proteína que transporta uma substância, ela pode não transportar uma outra substância. Depois disso, nós temos o quê? A captura. Vejam que a permease já se coligou com a substância, né? A substância passou pela camada externa da membrana e agora eu estou onde? Na matriz lipídica. Eu estou na matriz lipídica. Captura. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a translocação. Vejam que a proteína já se modificou no sentido de repassar a substância pela face interna desta membrana. Translocação. E logo após o mecanismo de liberação, certo? Que seria justamente a permease eliminando a glicose para o meio intracelular. Então aqui, ó, glicose no meio extracelular, glicose no meio intracelular. Sempre do lado esquerdo desse quadrilátero, você vai ter o quê? A face externa de membrana. A face externa de membrana. Sempre do lado direito, o quadrilátero representará a face interna de membrana. Face interna de membrana, face interna de membrana, face interna de membrana. Certo? Então, no caso aqui, a glicose teria que passar do meio extracelular, passar pela face interna, ser reconhecida pela permease para que haja captura da substância, a translocação da permease e a liberação através da face interna da membrana para o meio intracelular. Então, vejam aqui a figurazinha ativa, né, mostrando esse processo que nós explicamos aí. Né? O reconhecimento, a captura, a translocação e a liberação. Ok? Somando um pouco mais de conhecimento aqui ao nosso assunto, o mecanismo de transporte da glicose necessita da presença de quem, meus amores? De um hormônio, né? Se lembram dele lá na discussão nossa de carboidratos? E esse hormônio seria quem? Seria a insulina. Então, a insulina é que vai ter a função de ativar essa permease através de mecanismos metabólicos para que essa permease venha a reconhecer a glicose para que assim promova o seu transporte para o meio intracelular. Se por acaso eu não tenho insulina, essa permease não vai funcionar e, consequentemente, a glicose vai aumentar a sua quantidade na corrente sanguínea, o que caracteriza a patologia que nós denominamos de diabetes, né? Que pode ser diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes insípidos, dentre outros. Vamos passar agora para o transporte ativo. Transporte ativo. Eita, olha o nome dizendo já tudo aí, ó. Transporte ativo. É o transporte que necessita de gasto de energia. Necessita de gasto de energia. E esse gasto de energia é justamente para fazer com que uma substância ou elemento químico seja repassado contra o gradiente de concentração. O que é o gradiente de concentração? Se você analisar dois compartimentos que apresentem concentrações diferentes, a tendência natural é que o soluto passe do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, o inverso da osmose. Mas, e se eu quiser
transportar uma substância contra esse gradiente. Então, aí eu já estou dizendo o que é o gradiente. Então, o gradiente seria o caminho normal. O caminho normal de transporte de uma substância, no caso, soluto. Qual é o gradiente normal? É do meio de maior para o de menor concentração. Se eu fizer o contrário, transportar um soluto do meio de menor para um de maior concentração, eu estarei indo contra o gradiente de concentração. Certo? Então, vamos ver aqui o exemplo típico de um complexo enzimático que gasta energia para manter as concentrações ideais de sódio e potássio no meio intra e extracelular, certo? Esse complexo enzimático é chamado de bomba. E como trata do transporte ativo de potássio e sódio, a tendência natural é que ela seja denominada de bomba de sódio e potássio, ou bomba de sódio e potássio. Certo? Então, a bomba sempre vai trabalhar contra o gradiente de concentração, transportando substâncias do meio de menor para o de maior concentração. Ok? Então, observe aí essa situação. Você tem essa seta representando a questão da concentração, certo? Então, aqui, no interior da célula, eu tenho uma setazinha no potássio apontando para cima, maior, certo? Elevada. E aqui no sódio eu tenho uma setinha apontando para baixo, menor, baixo. Então, dentro da célula eu tenho mais potássio e menos sódio do que no meio extracelular. Vamos aqui agora. No meio extracelular eu tenho o inverso. Eu já tenho menos potássio e mais sódio. Menos potássio, mais sódio. Potássio em menor concentração, sódio em maior concentração. Então, analise aí os dois meios, interno e externo. Se eu analisar o gradiente normal seria aquele caminho a ser percorrido pela difusão simples. Qual seria ele? A tendência do potássio é sair, por diferença de concentração. E a tendência do sódio, entrar, por diferença de concentração. Então, aqui, no gradiente normal, eu terei o quê? A difusão simples. Difusão simples. Olha aí, ó. Gradiente normal. Difusão simples. Agora, se eu fizer o inverso, eu, ao invés de promover o gradiente normal, eu fizer o inverso do que as setas estão fazendo. Ao invés de locar potássio para fora, eu vou fazer o inverso. Eu tenho que transportar potássio para dentro. E com relação ao sódio, o caminho natural é o sódio passar para o meio interno, mas eu quero fazer o inverso. Eu quero expulsar o sódio para o meio extracelular. Sendo assim, eu terei essa situação com relação às setas, ó. Olha aí, ó. Eu estou pegando um íon que está em baixa concentração no líquido extracelular e lançando contra o gradiente de concentração, em direção ao líquido intracelular. Ao mesmo tempo que estou pegando o sódio em baixa concentração no ambiente citoplasmático e expulsando esse sódio contra o seu gradiente de concentração. Isso caracteriza o transporte ativo. E para isso eu terei que gastar energia. Eu tenho que quebrar ATP. Essa é a característica do transporte ativo. Gasto de energia. Gasto de energia. Transporte ativo. Então tá aí, ó, a figurazinha mostrando tudo direitinho.
né? Os ambientes hipertônico, hipotônico, o gradiente de concentração, né? As setas contra o gradiente de concentração, caracterizando o transporte ativo. E o transporte em quantidade? Transporte em quantidade. Só relembrando, o transporte em quantidade, ele ocorre justamente quando as moléculas a serem transportadas, elas apresentam um peso molecular elevado e não é condizente com os canais existentes na membrana. E para que essas substâncias sejam transportadas, é necessário que haja lesão da membrana, formando assim compartimentos que serão lançados em direção ao interior ou ao exterior da célula. Dentre os transportes em quantidade, nós temos as endocitoses que caracterizam-se pelo englobamento de partículas para o interior da célula, endodentro, englobamento, endocitose. E temos também o quê? Que essa endocitose, ela pode caracterizar-se pelo englobamento de partículas sólidas, sendo assim, se a endocitose caracterizar-se pelo englobamento de partículas sólidas, nós teremos o que caracterizamos como fagocitose. Fagocitose, englobamento de partículas sólidas. Endocitose, englobamento de partículas sólidas. E quando o englobamento for de partículas líquidas, nós temos a pinocitose. Pinocitose, englobamento de partículas líquidas. Então, vamos lá, ó. Transporte em quantidade, grandes moléculas. O processo de englobamento é denominado de endocitose, que pode ser de partículas sólidas, fagocitose, e partículas líquidas, pinocitose. Mas nós temos também o processo de exocitose. O processo de exocitose já seria o quê? O mecanismo de eliminação de partículas de grande tamanho por parte dessas células. E o nome que se dá a esse mecanismo de eliminação é plasmocitose, que seria o ato da célula eliminar resíduos do metabolismo, ou seja, catabólitos. Então, temos aí a plasmocitose. Então, só resumindo aqui, ó, a fagocitose é o ato da célula comer. Pinocitose é o ato da célula beber. Plasmocitose é o ato da célula eliminar resíduos catabólicos. Certo? Então, vamos aqui exemplificando cada um deles. Pinocitose. Pinocitose. Observem aqui, ó, a célula. Aqui você tem o núcleo celular, né? A célula. Aqui você tem a partícula líquida, né? Aqui você tem o citoplasma, certo? E aqui no citoplasma você vai encontrar quem? Você vai encontrar compartimentos membranosos que apresentam enzimas digestivas. Nós veremos isso quando formos trabalhar com os elementos que constituem o citoplasma figurado, né? As chamadas organelas ou organoides celulares. Então, esses organoides, eles são conhecidos como lisossomos, né? Os lisossomos, eles apresentam enzimas digestivas, né? Responsáveis por promover a digestão daquilo que a célula captura. Então, temos aqui a partícula líquida, temos aqui a membrana, temos o citoplasma, né? No citoplasma você vai encontrar o núcleo, que não está sendo mostrado aqui, nitidamente, e aqui você tem uma
organela que é importante nesse processo, que seriam os lisossomos. Os lisossomos. Vamos lá. Observe o que vai acontecer, ó. A membrana sofre uma invaginação e aqui você forma o quê? Um canal de pinocitose. Pinocitose, porque a substância que está sendo transportada é uma partícula líquida, pinocitose. Num terceiro momento, vejam que o canal de pinocitose sofre uma lesão na estrutura da membrana. E logo após, ó, você vai ter uma lesão, e aí a membrana se regenera. Ela se regenera no lado de constituir a membrana plasmática e se regenera do lado de constituir uma vesícula, onde no seu interior você terá o quê? Você terá a partícula líquida. Então aqui você tem o quê? Um pinossomo. Pinossomo. Corpo pinocítico, que caracteriza-se por membrana alojando no seu interior partículas líquidas. Então, temos aqui o que nós denominamos de pinocitose. Pinocitose. A partícula englobada, nesse caso, que é a partícula líquida, ela será posteriormente digerida pelos lisossomos. Então, esses lisossomos aqui, eles vão se unir com a membrana do pinossomo e vão, no caso, eliminar enzimas digestivas para digerir essa partícula líquida. O que for viável a ficar no interior da célula, fica. E o que não for viável será eliminado por plasmocitose. Nós vamos mostrar isso aí mais adiante. Agora, ó, o ato da célula comer. Fagocitose. Fagocitose, o ato da célula comer. Englobamento de partículas sólidas. Vejam aqui a partícula sólida. Aqui você tem um exemplo de uma célula que apresenta a sua membrana, o seu citoplasma, e aqui você tem o lisossomo. Essa membrana, ela vai formar falsos pés ou pseudópodos, e esses pseudópodos, eles vão englobar a partícula sólida. Englobar a partícula sólida. Logo após, o que vai acontecer? Eu terei o quê, ó? A formação de uma vesícula, onde no seu interior você tem partícula sólida. Nesse caso, é denominada fagossomo. Se a partícula fosse líquida, era o pinossomo. Mas a partícula é sólida. Então, temos o fagossomo. Logo após, o lisossomo vai se combinar com a membrana do fagossomo, liberando as suas enzimas digestivas, digerindo a partícula sólida. O que for importante para a célula será absorvido e o que não for será eliminado por plasmocitose. Posteriormente, a partícula será digerida pelos lisossomos. E a plasmocitose? A plasmocitose, como já falei, seria o ato da célula defecar, eliminar os resíduos do metabolismo. Eliminar os resíduos do metabolismo como? Vejam que eu falei para vocês a situação da atividade dos lisossomos. Sendo que, quando você tem no interior da célula um fagossomo ou um pinossomo, ele vai se combinar com
os lisossomos, haverá um mecanismo de digestão intracelular, certo? Digestão intracelular. Aquele vacúolo que antes apresentava no seu interior a partícula sólida ou partícula líquida, ou ele seria chamado de fagossomo, partícula sólida, ou pinossomo, partícula líquida. Certo? Quando ele se combina com os lisossomos, ele já vai promover o mecanismo de digestão, formando o que nós chamamos de vacúolo residual. O vacúolo residual é aquele vacúolo que vai apresentar no seu interior o restante do processo de reabsorção por parte da célula. Aquilo que a célula não quer. E o que é que ela vai fazer? Ó? Ela vai, se combinou com os lisossomos, tem um processo de digestão intracelular, forma-se o vacúolo residual, e esses resíduos vão ser o quê? Eliminados para o meio extracelular. Então, temos aí o ato de defecação celular, denominado de plasmocitose. Então, resumindo aqui, ó, nós temos a difusão simples. A difusão simples. O meio de maior concentração, esses colchetezinhos representam concentração, meio maior de maior concentração, meio de menor concentração. Aqui você tem a membrana plasmática e a difusão simples, ela caracteriza-se pela passagem de substâncias sólidas do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Difusão simples. Transporte ativo. O transporte ativo, ele ocorre contra o gradiente de concentração. A tendência natural é que o soluto passe do meio de maior para o meio de menor concentração. Já o transporte ativo, você tem o inverso. O soluto passa do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Certo? Temos aqui, né, os dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável. E aqui a direção do transporte, que ocorre contra o gradiente de concentração. E o interessante é que no transporte ativo sempre você terá gasto de energia. Gasto de energia. E a difusão facilitada? A difusão facilitada é o processo de transporte em que a substância a ser transportada, ela não se dilui na matriz lipídica. E sendo assim, ela necessitará de quê? De uma permease, que é uma proteína de membrana, para que, se associando a essa permease, essa substância seja repassada para o meio intracelular. Ok? Difusão facilitada. Necessita de uma proteína de membrana. Não envolve gasto de energia, pois se envolvesse gasto de energia, não seria difusão facilitada, e sim transporte ativo. Um resumo geral aqui, né, do mecanismo de transporte em quantidade. Você tem a fagocitose, que é o ato de englobamento de partículas sólidas. A pinocitose é o ato de englobamento de partículas líquidas. E a plasmocitose seria a condição em que a célula elimina os resíduos do metabolismo. Ok? Então, temos aqui a apresentação do nosso material relativo à membrana plasmática. A membrana plasmática. Ok? Então, dei uma visualização direitinho no processo relacionado aos transportes, à composição química da membrana, e vejam também
as diferenciações de membrana. Juntem todo esse material e esse conhecimento desse slide que foi aplicado a vocês terão que ser combinados com leituras em livros, né? Em sites que tratem do mesmo assunto, em internet, e peço aos colegas também que façam uma leitura do conteúdo relativo à membrana plasmática presentes na nossa apostila e que se encontra na nossa plataforma da nossa faculdade, ok? Muito obrigado pela participação dos colegas na nossa apresentação.